Graças a Deus, meu irmão e minha irmã, estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje, dia 28 de maio, terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer e que tudo dê certo na nossa vida. Seja a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Muito feliz nessa manhã de estarmos iniciando mais esse manhã com o Evangelho. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 28. Amém? Na proporção que você for chegando, curta essa live, faça o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, que nós os colocaremos aqui na capela da Divina Providência, diante do altar do Senhor. Seja a nossa vida uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, o campo por minha causa e por causa do Evangelho, o que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, filhos e filhas, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vou anotar o nome da Stephanie aqui, Patrícia Alexandriano, para a gente estar orando por ela no dia de hoje. A Stephanie hoje está completando mais um ano de vida, graças ao nosso bom Deus, amém? Junto com o diácono Severino. Deus abençoe Cleide Luiza nessa manhã, em nome de Jesus. Daniele, minha esposa, que retorna ao trabalho hoje, que o Senhor abençoe. Ramon Martim, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Vanilda Ramos, nessa manhã, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor. Gente, o Evangelho de hoje começa com Pedro fazendo uma afirmação ao Senhor. Pedro fala: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. Interessante, amados irmãos e irmãs, que Pedro tinha família. Os apóstolos, todos eles tinham algum a fazer. Jesus não chama ninguém que é desocupado. Se você falar assim, eu vou esperar ter um tempo para fazer a obra. Eu vou esperar os meus filhos crescerem. Eu vou esperar me aposentar. Você nunca vai fazer a obra de Deus. Por quê, pastor Cássio? Porque o Senhor Jesus não chama nenhum desocupado. Todos que Jesus chamou, todos que Jesus falou, vem, estava em uma ocupação. E o porquê eles tiveram que largar tudo? Porque ninguém pode servir a Deus e servir a deuses. Mas, pastor, eles abandonaram a casa, os pais, a esposa, os filhos,
Assim como Pedro aqui, ele começa falando: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. Aí Jesus ele começa a responder a Pedro: em verdade eu vos digo que ninguém há que, tendo deixado tudo isso por minha causa e por causa do Evangelho, não receberá nessa presente vida. Amados irmãos e irmãs, diferente aqui do contexto de vida dos apóstolos, hoje o Senhor não quer que você abandone a sua casa, hoje o Senhor não tá pedindo a você que você saia por aí, não. Hoje nós abandonamos o que? O pecado. Nós abandonamos a nossa velha vida. Nós abandonamos os vícios. Nós abandonamos, querido, as noitadas. Nós abandonamos o adultério. E tudo isso que nós abandonamos por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, o Senhor fala que nós receberemos recompensas. Aonde? Só lá no céu? Não. Aqui na terra também. O texto vai dizer, amados, que se nós seguirmos a Jesus e por amor a Ele abrirmos mão, nós iremos receber a nossa recompensa. Sabe, irmãos e irmãs, nós vivemos em uma época que as pessoas elas não querem mais servir ao Senhor, abandonando o que precisa ficar para trás. Só que não existe como servir ao Senhor do meu jeito. Eu sirvo ao Senhor, mas eu xingo palavrão. Eu sirvo o Senhor, mas eu não levo desaforo para casa. Eu sirvo o Senhor, mas eu não abro mão de tomar uma cachaça. Irmãos, não existe isso. Ou você serve ao Senhor, ou você se serve. Porque Pedro foi muito enfático: Senhor, deixamos tudo para poder te seguir. Ontem, o evangelho de ontem, nós lemos os apóstolos, né? Os discípulos, né? Aqueles não são chamados de apóstolos, aqueles são chamados de discípulos porque eles não foram enviados ainda, e a palavra apóstolo significa enviado. Os discípulos aqui, amados, no evangelho de ontem, eles falam: quem é que poderá ser salvo? Ou melhor, quem é que poderá se salvar? Porque tem hora que você não abrir mão de tudo, você parece que é impossível a gente se salvar. E de fato é impossível, irmãos. Mas para Deus nada é impossível. E é por isso que nós somos salvos pela graça. A graça, querido, ela nos tira do pecado. E a graça santificadora tira o pecado de dentro de nós. Por isso nós precisamos entender, queridos, que para servir a Jesus, eu preciso abrir mão de muita coisa. E aí o que eu estou pregando aqui não é um evangelho barato. Não é uma graça barata. Eu vou abrir um parênteses aqui para cumprimentar os irmãos que estão chegando. Deus abençoe Bianca Lourenço, um forte abraço, minha irmã. Dora Gomes, minha querida amiga, Deus abençoe nessa manhã. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Irmãos, não estou pregando uma graça barata, mas eu estou pregando aqui nessa manhã uma graça que leva para os céus. Irmãos, vale a pena ter que abrir mão de muitas coisas para poder servir a Jesus. Você que está aqui no Manhã com o Evangelho e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque você está preso a alguma coisa, você fala: não, mas se eu for servir ao Senhor, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Irmãos, não importa. Qualquer coisa dessa vida
não é maior do que servir a Jesus. Não é mais gratificante do que servir a Jesus. Jesus vai falar: olha, eu sei que todos aqueles que largaram casas, filhos, famílias, vão receber, ainda aqui nessa vida, muito mais com perseguições. Ó, tá entendendo que entrar no reino dos céus, irmãos, não é assim? Tá entendendo que entrar no reino do céu, fulano foi tão bom, morreu, foi pro céu, com certeza. Foi pro céu por quê? Não, porque ele era muito bonzinho não te leva pro céu. O que nos leva pro céu é uma vida com Jesus. O que nos leva para o céu é uma vida consagrada. Então, as recompensas que nós iremos ter aqui na terra, elas virão, mas elas virão com perseguições, com dificuldades. Você às vezes já sentiu a sensação, e eu queria que você escrevesse aí para mim, né? Você que aqui assiste o Manhã com o Evangelho ao vivo, você que assiste o Manhã com o Evangelho mais tarde, né? Durante a manhã, a tarde ou a noite, você já teve a sensação que para você tudo é um pouco mais difícil? Anota aí, eu já, pastor. Fala aí comigo, se você já teve a sensação que as coisas para você é tudo um pouco mais difícil. Você até consegue conquistar, você até consegue ter, mas para você é um pouco mais difícil. Se você já teve essa sensação, coloca aí, eu já, pastor, né? Olha aí, ó. Pensei que era só eu, mas pelo jeito eu não. Só eu não. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa recompensa como cristãos, ela vem debaixo de perseguições. Né? Raquel Félix, Deus te abençoe, querida. Mancirlei Lima, Deus abençoe. Vem através das perseguições, irmãos. Mas sabe por que é mais difícil para mim e para você? Porque você já abriu mão de muita coisa para servir a Jesus e ao Evangelho. E quando eu abro mão de muita coisa para servir a Jesus e ao Evangelho, eu tenho recompensas, mas elas demoram a chegar. Elas chegam debaixo da guerra. Parece que fulano que não tem temor nenhum a Deus, Beltrano que apronta todas, consegue as coisas no estalo do dedo. E eu permaneço ali, sabe por quê? Porque eu não consigo as minhas coisas e você não conquista as suas coisas debaixo de qualquer aliança. Quando nós abrimos mão de tudo por causa de Jesus e do Evangelho, o que nós iremos conquistar é debaixo da vontade de Deus. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, você não está abandonado. Você não está desistido. Tem uma recompensa para você. Mas muito além da recompensa que nós temos para receber aqui nessa terra, amados, nós temos uma recompensa para receber nos céus. Lá no céu, sim. A vida eterna é a nossa maior recompensa. Por isso, não desanimamos. Por isso, não recuamos. Por isso, não abandonamos. Porque nós temos recompensas que o Senhor nos dá na terra, ainda que com muita perseguição e lutas,
e nós temos recompensas no céu, que é a vida eterna com Jesus. O mais importante, a vida eterna. Não, vida eterna todo mundo vai ter. Ué, como assim, pastor Cássio? Uns vão ter a vida eterna com Jesus, né, recebendo a coroa da vida, recebendo o Senhor Jesus, e outros terão a vida eterna no tormento eterno, onde o fogo não apaga, onde os vermes não morrem. Por isso, amados irmãos e irmãs, vida eterna com Jesus é a nossa recompensa. Não abra mão. Não abra mão da sua vida com Jesus. Tem que abrir mão de muita coisa. Vale a pena. Vale a pena você abrir mão de muita coisa por causa de Jesus. Porque no final o Senhor cuida de você aqui. Enquanto nós estivermos na face da terra, o Senhor Jesus cuidará de nós. Passaremos por lutas? Sim. A recompensa é com perseguições. Mesmo assim, o Senhor Jesus estará cuidando de nós. Até quando o nosso último fôlego soprar. E aí a gente ser recolhido para os altos céus. Lá nós receberemos a nossa recompensa final. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando nós olhamos para a escala dos discípulos e para o ladrão da cruz, quem eram os primeiros discípulos? Quem era o último? O ladrão. E quando a gente inverte essa escala, quem entrou primeiro no paraíso? O último. Por isso, irmãos, não questione. Pois aquilo que é loucura para o homem é sabedoria divina para Deus. Deus sabe fazer, Deus sabe de todas as coisas e Ele é o Senhor de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bênção, meus amados irmãos e irmãs, porque você assistiu todo manhã com o Evangelho. Agora que nós iremos orar, nós vamos agradecer o Senhor. Que bênção, né? Como é bom. Nós vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Nós vamos agradecer ao Senhor pelos aniversariantes do dia, né? Hoje é aniversário do Diácono Severino. Graças a Deus. Diácono ali da Igreja Metodista do Parque Suécia. É aniversário da Stephanie também, 21 anos. Stephanie é novinha, né, Patrícia? Que bênção. Vamos orar pela Stephanie, para que o Senhor dê vitória e muitas bênçãos no nome do Senhor. Pai, obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Obrigado, Jesus, porque com esse Evangelho nós aprendemos que tudo tem uma recompensa na terra e no céu. Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente te servirmos com dignidade. Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente te servirmos com zelo. Ajuda-nos, Senhor, a te servir com fidelidade, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós não queremos, Senhor, te servir e servir aos vícios. Nós não queremos te servir e servir, Senhor, ao dinheiro. Mas nós queremos, Pai, te servir em espírito e em verdade. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas e que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro nessa manhã pelos aniversariantes. Muito obrigado pela vida do Diácono Severino. Que o Senhor multiplique os anos de vida do teu filho. Que ele seja uma bênção.
que tudo, Senhor Deus amado, que o teu filho precisa no Senhor, o Senhor venha conceder. Oro também pela jovem Stephanie, que completa 21 anos. Abençoe ela. Fortaleça, para que verdadeiramente ela possa experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que a Stephanie, Senhor, nessa manhã alcance a sua salvação. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida da tua filha. Oramos por todos os enfermos. Oramos por todas as famílias enlutadas. Oramos por toda a tua igreja na face da terra, de todos os segmentos cristãos. Oro, Senhor, pela Terra Santa. Oro, Deus amado, pelo Rio Grande do Sul. Oramos pelas nossas famílias. Tudo, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bênção, amados, que nós pudemos ouvir essa palavra no dia de hoje e pudemos agradecer ao Senhor por todos os benefícios. Nesse momento nós vamos receber a bênção do Senhor e que você saia daqui entendendo que há uma recompensa momentânea, com muitas lutas, e há uma recompensa final, que é a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, no nome do Senhor. Amém? Os irmãos que estão lendo a Bíblia comigo em um ano, hoje, vocês não estranhem, vamos ler apenas 2 capítulos de Jó, Jó 41 e Jó 42, porque amanhã nós iniciaremos outro livro, tá bom? Então nós vamos fechar o livro de Jó no nome do Senhor. Receba a bênção do Senhor nessa manhã. O Senhor esteja conosco. Você vai responder: Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de vitória. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da manhã em nome de Jesus, tá bom? Querido, fique com Deus. Graça e paz.